Hoje eu vou compartilhar uma ideia que é muito mais do que uma receita. É uma atividade para você fazer junto com a sua família e as pessoas que você ama. Essa é aquela base de biscoitinho bem clássica para decorar. Você pode fazer ela em qualquer data especial. A gente vai começar misturando o açúcar com a manteiga. São 200 gramas de açúcar e 200 gramas de manteiga. Na verdade, eu tô fazendo meia receita, então você vai ver que as quantidades podem parecer menores, mas a proporção é a mesma. Você vai ver como ela é muito rápida para fazer, super simples. Nunca mais você vai ficar com preguiça de fazer biscoitinho, porque essa daqui não tem erro. Então, eu tô ligando ali o meu mixer, mas você pode usar a sua batedeira, você pode fazer com fouet. A manteiga tem que estar em temperatura ambiente. Na verdade, para receitas doces, a gente sempre usa todos os ingredientes à temperatura ambiente. Você vai bater até que o seu creme fique um pouco mais clarinho e bem cremoso desse jeito. O açúcar já incorporou super bem com a manteiga. Isso é um tipo de ponto bem comum para várias receitas doces. E na verdade, o segredo para essa massa ficar tão boa é a manteiga. Ela fica bem gostosa e não fica dura, sabe? Aquela massa que fica difícil até de morder. Ela é muito, muito gostosa. Ela fica super saborosa, apesar de serem bem poucos ingredientes. Agora, para aquela proporção que eu falei de 200 gramas de manteiga para 200 de açúcar, você vai adicionar um ovo inteiro. Essa proporção que eu fiz aqui foi bem complicada, porque eu tive que colocar meio ovo, mas toda vez que você quiser fazer dessa forma, porque realmente é uma massa que rende bastante, o que você pode fazer é bater o ovo, para você garantir que você vai colocar a mesma quantidade de clara e de gema, e aí você adiciona, pesa o seu ovo e coloca metade na sua receita. Então, essa é uma técnica que você pode usar sempre que você precisar dividir uma receita no meio, que tem 1, 3, 5 ovos, você pode fazer sempre com essa técnica e ela funciona super bem. Depois que você já tiver incorporado o ovo, a gente vai colocar a farinha. São 400 gramas de farinha, para aquela mesma proporção que eu tinha falado. E para adicionar a farinha, é o mesmo truque que eu falo para todas as receitas doces. A gente só mexe até incorporar a farinha. Você não vai sovar, você não vai bater com a batedeira. Evita qualquer tipo de movimento que vá desenvolver o glúten da farinha que você está usando. Isso é o que vai fazer aquele teu biscoito ficar duro, ficar maçudo, não dá certo. Então, sempre que você estiver fazendo uma receita doce de bolo, torta, biscoito, para todas elas se aplica essa regra. Você mexe só até a farinha estar totalmente incorporada. Eu comecei aqui com a espátula e para a segunda metade da farinha, eu fui com as mãos mesmo, mas fazendo esses movimentos de amassar ela com delicadeza, assim, só para garantir que a manteiga tá absorvendo. Você vai ver que rapidinho ela fica com esse aspecto de bem uniforme e ela fica soltando das suas mãos. Então, você sabe que já tá na hora de parar de mexer, não sova, não faz mais nada. No momento que os ingredientes estiverem incorporados, a massa já tá pronta. Agora, para fazer as bolachinhas, eu queria fazer nesse formato de coelhinho, por conta da Páscoa, obviamente. Mas isso que eu fiz, você pode fazer para qualquer formato que você queira, para qualquer ocasião que você queira fazer. Funciona super bem. Eu busquei a imagem de um coelhinho, usei na tela do celular mesmo com um lápis para contornar o que eu queria. Eu pesquisei como vetor, isso ajuda bastante você encontrar esses que são só o contorno. E aí eu desenhei no papel vegetal, porque eu achei que ia ficar mais fácil de colar na massa do cookie. E fui cortando aí com a tesoura, fazendo o formato exatamente o formato que eu queria. Porque muitas vezes o cortador você não encontra como você queria. Então, eu achei uma forma ótima de ter o formato que eu quero, do jeito que eu quero, exatamente para a ocasião que eu tô precisando. Depois é só abrir a massa que já estava pronta. Ela nem precisa ficar descansando, na verdade. Depois que você terminou de mexer, você já pode abrir. A não ser que esteja muito calor, daí é bom você colocar por alguns minutinhos na geladeira. Então, aí você vai passando a faquinha no contorno do coelhinho ou do formato que você escolheu. E isso vai ser o seu molde, fica bem perfeitinho. Às vezes pode dar uma soltadinha ali, uma arrepiadinha nas bordinhas, mas com o dedo, por a massa ser bem amanteigada, com a pontinha do dedo você já consegue acertar essas bordinhas. Foi isso que eu fiz nos meus coelhinhos, mas eu confesso que o restante deles eu fiz em círculo para ser mais rápido. E aí é só levar para assar por 180 graus, até que fiquem douradas as bordinhas. Aqui foi mais ou menos 20 minutos.
Depois disso é só chamar todo mundo para decorar. Aqui em casa foi uma festa, as crianças amaram, os adultos também amam fazer, tá? Não é só atividade para criança, todo mundo gosta de colocar a criatividade para jogo. E realmente é uma atividade muito gostosa para fazer nesses feriados, enfim. Além de ficar uma delícia, de verdade. Se gostou da dica, não se esquece de se inscrever no canal.